Senhor. Eu quero agradecer a Deus por Ele ter me chamado aqui nesta manhã. É o seguinte, irmão, eu estava lá na Baixada Santista, ali no Guarujá, e Deus, uma certa vez, Ele fez eu sonhar com esse versículo aqui 2 vezes. E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aí eu sonhei uma noite com o passado, Apocalipse 20:15. Eu sonhei uma certa noite e com o passar dos dias sonhei de novo. Eu disse, que estranho, Jesus, eu vou mandar fazer esse carimbo, comprar folheto e sair distribuindo. Então, irmão, eu trabalho para Jesus assim, viu? E eu coloco nas caixinhas do correio, às vezes o sinal está parado assim, a porta do carro está aberta, eu vou lá, ofereço a pessoa. Eu coloco por debaixo das portas das pessoas, dentro dos ônibus, aonde Deus toca em mim, eu vou e entrego. Tenho encontrado gente ignorante também, mas o Senhor Jesus disse, não tema. Para mim não desanimar, lá na Paraíba, um certo irmão disse assim, olha irmão, eu fui salvo por um dia, não foi esse, foi outro versículo, foi somente para me animar. Eu achei um folhetozinho amassado no chão. Peguei amassado, coloquei no bolso, levei para casa, conferi na Bíblia e aceitei Jesus. Então isso me animou. Glória a Deus, glória a Jesus. Já um dia desse, eu ia passando numa pracinha, aí já uma fim de tarde, um rapazinho pulou com uma faca perto de mim. O que é isso, rapaz? Eu, desculpa, senhora. Ele me viu com a Bíblia, que Deus tem dito para mim, ande com a Bíblia, viu? Ande com a Bíblia. Aí o rapazinho foi e disse assim, desculpe, senhora, eu lhe confundi com outra pessoa. Ele disse, olhe, não faça isso. Olhe para Jesus, Jesus te ama. E ali eu entreguei o que Deus mandou. Eu também vou até quando tem viatura de polícia, eu chego lá, o Senhor me dá a palavra, vou ali com a Bíblia, só vou se tiver com a Bíblia. Povo bonito, Jesus ama vocês, Jesus coloca a palavra na minha boca, vocês aceitam folheto isso? Aceito, irmão. Viu? E eles de orem por mim. Às vezes eu passo de longe, tem viatura, ô irmã, ore por mim. E ali toda a honra, toda a glória para Jesus. E então, irmão, eu criei meus filhos no Evangelho. Quando chegou aqui, eu tenho um rapazinho que se juntou com quem não devia. Essa hora está lá no presídio. E o Senhor Jesus já disse a mim, viu? Está num Franco da Rocha. O Senhor Jesus já disse a mim que não tira de lá enquanto ele não voltar para Jesus. Viu? Não tira de lá. E quando foi ontem de tarde eu estive aqui, né? Que eu amo muito aqui é um pedacinho do céu. E quando agora de manhã eu acordei e sonhei com ele. Lá vem eu numa moto, ele com a farda do presídio, numa moto, para aqui pro monte. Bem aí em frente o monte a gente desce, mas no sonho eu dizia, mas ele tem carteira e tinha medo, né, de vir com ele na moto, mas de todo jeito eu vinha. Eu acordei, quando eu acordei, Senhor, que estranho. Mas Jesus, então é para ir para o monte orar por ele. Orar por ele. E Jesus disse assim, vai. Eu disse, mas Jesus tá, ó, cara de chuva. Eu gosto de sapatinho, eu vou de Havaiana, viu Jesus? Porque eu não gosto de sapato cheio d'água. Mas Jesus, Maria, ele disse, olha, se você olhar para a chuva, você não vai receber bênção. A chuva não tem nada para te dar. E eu tenho. Viu? Então olhe para mim, não meça a distância. E eu vim e ainda distribuí um folheto, passo na frente de uma loja, né, do senhor vendendo muitos vidros, e passei por ele e ele estava debruçado. E eu, quando caminhei uma certa distância, o Senhor Jesus disse, volta, e deu um folheto para ele. Aí eu fui lá e disse, Senhor, com licença, minha irmã, Deus está mandando ele dar esse folheto. Ele disse que conhecia, mas estava afastado. Inclusive me deu até o nome dele para orar. E ele foi e disse, irmã, olha, Deus está dizendo, como é que a irmã está com a situação financeira? Eu digo, vivo de ajuda, porque eu já tenho 60 anos, mas ainda não me aposentei. Vou ter que procurar saber se aceitam isso. Aí ele disse, vem cá. Eu entrei, ele disse, Deus está mandando eu lhe dar. Tá aqui, olha. Me deu R$100 para minha ajuda financeira. Glória a Deus! E é o seguinte, irmão. Eu vivo na igreja que não aceita dízimo. Eu digo, gente, Deus, eu recebi essa bênção no caminho daqui. Aqui aceita?
Aceita, gente? Só quando Porque se traz. aceitar, eu dou. Então tá aqui o dízimo, viu? Tá aqui, ó, o dízimo. Viu? Porque... Onde é, hein? Porque eu tenho que ir de acordo, né, com a... Né, porque tem igreja que não... Eu recebi. Eu estou dizendo que o Senhor Jesus disse assim, ai daquele que usar o meu nome em vão. Viu? Ai daquele que usar o meu nome em vão. Então, irmão, eu estou muito feliz. Então eu passo para os irmãos, não meça a distância, viu? Sim. Não olhe para o tempo, olhe para o dono do tempo. Viu? Porque ele sim tem bênção para nos dar. Viu? E amar o nosso próximo, né, irmão? Se o nosso próximo, como o irmão pregou, Deus usou ele, disser alguma coisa que não nos agrada, que desagrada a nós, vamos abraçar assim mesmo, ó, entrega a Jesus. E, ó, Jesus, toma conta e abençoa meu irmão, viu? Então, irmão, que Deus nos abençoe, viu? E estou muito feliz, viu, de estar aqui. O Senhor me surpreendeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é uma indicação que a irmã saia da igreja, mas a palavra diz que aqueles que não tenham essa doutrina, sai dela. A palavra diz isso aí, porque desconheço não vamos falar, né? Está dizendo que a dízimo é santíssimo ao Senhor. É a congregação cristã no Brasil. Glórias a Deus. Bem, eu vou pedir agora que a irmã Silvia... Isso com o que ele falou para Adão e para Eva. A partir do momento que o Adão e a Eva desobedeceu, o que Deus não tem compromisso com o homem, irmãos. Ele nos concede o fôlego de vida e ele nos libera uma palavra através do fôlego de vida. E através da obediência da mesma é onde nós iremos viver a bênção ou a maldição. Amém? Vamos falar sobre dízimos e oferta. Queria que os irmãos abrissem comigo em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios, carta que Paulo escreveu. Glória a Deus. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustentar todos os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade ou amor, disso me nada aproveitaria. Amém? Irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele vem instruindo a igreja acerca do amor. Os irmãos conhecem o texto. E ele deixa esse versículo que eu acho interessante, porque de fato, irmãos, Deus ele não precisa de dinheiro, do meio do seu dinheiro. A obra do Senhor ela necessita para que as almas sejam alcançadas, para que supra as necessidades do órfão, da viúva. Eu falei aqui na quarta-feira que nós temos que observar bem aonde nós estamos dizimando e ofertando. Eu falei, irmão, se você é um dizimista e ofertante fiel, tem da sua igreja, continue. Mas Deus falou comigo muito forte por esses dias, eu achei interessante. Que se nós pegarmos o nosso dízimo e a nossa oferta e... por exemplo, você faz um pix de R$1.000 para uma igreja e o destinatário final desse valor não for para atender o órfão, para atender a viúva, para atender a necessidade dos servos e servas, nós só pegamos o dinheiro de uma conta e colocamos em outra. Porque, irmãos, para que uma igreja quer 10 milhões na conta? E vai perder. Se Jesus voltar, os 10 milhões vai ficar aí? Então, se você não pegar esse valor e converter ele em ganhar almas para o reino, vai ficar aí, irmãos. Quem com uma igreja quer com 10 milhões, com 20 milhões, com 100 milhões, com R$1.000, a conta da igreja ela tem que estar vazia. E sim a almas, irmãos. Porque quando Jesus voltar, a igreja fala assim, a igreja tem que ter fundo. Para que a igreja quer fundo, irmãos? Fundo do quê? Você vai ter 5 mil na igreja, 10. Tem que ter um valor suficiente para poder suprir a necessidade do aluguel da igreja, para poder pagar uma água. Só mais nada, irmãos. A igreja não tem que ter valores absurdos aí, que é triste isso. É triste. Porque quando o apóstolo, ó, pra você ver, ó,
Para a gente finalizar aqui, Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, e nós que deixamos tudo para te servir? Jesus disse: vocês vão ter 100 vezes mais nessa vida e por fim a vida eterna. Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que o povo pegava, vendia tudo que tinha, né? E depositava aos pés dos apóstolos. Glória a Deus. Irmãos, Pedro ele teve 100 vezes mais, igual Jesus disse nessa palavra aí. Quando eles pegaram lá e depositavam tudo aos pés dos apóstolos. Só que observa o contraste. Quando Pedro sobe para orar lá, o que ele fala? Eu não tenho prata e não tenho ouro. Ué, mas peraí, então tá errado isso aí. Se o pessoal depositava aos pés do apóstolo Pedro e dos outros apóstolos e ele não tinha dinheiro, como é que é isso aí? Então tá errado. Mas por quê? Porque a Bíblia fala que todos tinham tudo em comum. Era. Aleluia. Você está entendendo, irmãos? Que é assim. A igreja que fica guardando dinheiro, irmãos, ela vai prestar conta pro dono do... Então assim, não adianta, tem que ser por amor, irmãos. Igual o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Se você for ofertar, faça igual, irmão, com amor. Você está ofertando com amor pela obra, porque a igreja precisa estar aberta para que continue a evangelizar as almas e que o templo de Deus precisa estar aberto, porque as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? Então, quando você for ofertar na sua igreja, quando você for devolver o seu dízimo, né, às vezes não é dizimar, mas é devolver o dízimo, porque a palavra dizimar, na verdade, significa dissipar, significa destruir, né? Então você devolve o dízimo daquilo que Deus preparou, né? Você dividiu, né? Você dividiu o seu salário em várias partes. E uma parte é o dízimo, devolver o dízimo, da divisão. Amém? Mas que seja com amor, porque está escrito aqui: se não tiver amor, proveito nenhum há. Se você pegar por fogo, falar, estou me matando, pôr um fogo no meu corpo por causa do evangelho, sem amor, não tem proveito algum. Amém? Amém. Então vamos se colocar sobre os